Fazer um gráfico de coluna no Excel é bem simples. Aqui eu tenho uma tabela de variáveis composta por variáveis qualitativas, que são os países. E aqui a frequência de número de mortes por países. Então eu seleciono a tabela toda, escolho aqui em cima inserir gráfico de colunas. Eu vou fazer agora, optar por colunas. Está feito o meu gráfico. Aqui saiu mortes, que é o título que eu coloquei aqui na coluna mortes. Eu posso ampliar. Posso trabalhar aqui no tamanho dos dados da coluna X. Então eu clico no botão direito, formatar eixo. Então aqui é para se eu quiser deixar uma linha mais preta aqui, por exemplo, eu vou aqui, ó, linha. Fica uma linha mais preta aqui. Se eu quero aumentar o tamanho da fonte, aqui no eixo X, vou aqui página inicial, a fonte, como se fosse o Word. 12, por exemplo. Se eu quero aumentar aqui a mesma coisa, clico com o mouse, venho aqui, aumentei para 12. Se eu quero mudar a cor dessa coluna, clica com o botão direito, formatar série de dados, preenchimento sólido, escolhi, aqui escolho a cor, vermelho. Não, eu errei. Clique novamente na barra. Eu optei sem preenchimento, é preenchimento sólido. Então, vou por amarelo. A linha está vermelha. De onde que veio essa linha vermelha? Clico novamente. Formatar série de dados. Preenchimento aqui embaixo. Cor do preenchimento. Agora borda. Linha sólida, vermelho. Vou mudar para azul. Aqui tem a linha. E pronto. Observe que, proporcionalmente, Cuba e Nova Zelândia é bem menor do que os Estados Unidos. Então, o valor absoluto de Cuba e Nova Zelândia é bem menor do que os Estados Unidos. Então, proporcionalmente, a coluna de Cuba e Nova Zelândia fica tão pequenas que praticamente a gente não percebe que existe. Podemos ser induzidos a achar que isso aqui é zero, mas não é. Uma solução para esse problema é colocarmos o gráfico não na forma de colunas, mas na forma de barras. Ou seja, eu pego essas colunas e coloco na horizontal. Essa estratégia também é importante quando eu tenho muitas categorias, ou seja, aqui no eixo X são muitos países. Então os países vão ficar na vertical, as barras vão ficar na horizontal. Então, como o papel normalmente é um formato retangular, sendo que é mais comprido do que largo, fica mais fácil a visualização no caso de ter muitas categorias. Vejamos. Então, vou selecionar novamente. Inserir gráfico de colunas ou de barras. E agora eu escolho barra. Olha o que acontece aqui. Eu posso pegar, aumentar a largura do meu gráfico. Estão mais visíveis aqui o nome dos países. O que acontece é que quando eu faço o gráfico, o tamanho da coluna deve ser proporcional à frequência, no caso aqui, de mortes referente àquela coluna. Então, por exemplo, aqui 100 mil mortes. Suponhamos que eu tenha colocado aqui 4 centímetros. Então, se a minha frequência for de 1000 mortes,
1000 para 100 mil é 1000 vezes menos. 1000 para 100 mil é 100 vezes menos, não 1000 vezes menos. Então, se em 100 mil mortes eu coloquei 4 centímetros, para 1000 mortes eu tenho que colocar a distância de 4 centímetros dividido por 100, porque a quantidade é 100 vezes menos. Isso faz com que a coluna ou a barra fique tão pequena que às vezes a gente não consegue enxergar. Então, usando essa estratégia de usar o gráfico de barras, como eu posso aumentá-lo aqui na horizontal, porque normalmente eu tenho mais espaço. Então, é só uma questão de visualização. Colunas e barras informam a mesma coisa. A vantagem, em momentos, uma é mais vantajosa, em outros momentos, outra é mais vantajosa. A gente deve analisar isso de acordo com a situação. O que vai comunicar melhor a informação que queremos transmitir. Mas como é que a gente pode fazer se tiver uma tabela com várias colunas? Por exemplo, eu quero fazer, por exemplo, aqui mortes por milhão, um gráfico só de mortes por milhão. Mas eu tenho aqui várias colunas. Então é comum as pessoas fazerem o seguinte, elas selecionam tudo. Vão aqui. E olha o que acontece. Se eu selecionei tudo, ele fez várias colunas, uma para cada variável do gráfico. Uma coluna aqui para cada coluna do gráfico. Alguém pode dizer, mas não tem, só tem uma coluna. Porque a gente não está vendo. Vamos mais uma vez. Olha só. As colunas são tão pequenas que praticamente a gente não as vê. Mas eu não quero várias colunas, eu quero apenas mortes por milhão. Então, como fazer isso? Vamos lá, eu seleciono o país, aperto Ctrl e agora, com o Ctrl apertado, eu seleciono mortes por milhão. Consegui selecionar as duas colunas que eu quero gráfico. Agora sim, inserir gráfico, colunas. Pronto, aqui. Brasil, Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos. E aqui as respectivas colunas. O mesmo vale se eu quero o gráfico de barras. Aperto Ctrl, seleciona. Aí eu posso aumentar se desejar. Bom, finalmente vamos para o último gráfico, que é quando tem uma variável qualitativa. Ou seja, a variável, por exemplo, soma de dois dados. Eu jogo dois dados e somo o resultado. Então, o menor resultado possível quando eu jogo dois dados é 2, porque é sair 1 em um dado e 2 no outro dado. Também, o resultado pode ser 3, pode ser 4. O máximo é 12, que é 6 num dado e 6 no outro. Então, essa é uma tabela cuja variável de estudo é uma variável quantitativa, porque é a soma dos valores de um dado. E aqui é a frequência. Então, quantas vezes saiu soma 2? Uma vez. Quantas vezes saiu soma 3? Duas vezes. Quantas vezes saiu soma 12? Uma vez. Daí, é comum as pessoas, quando vão fazer gráfico de uma variável qualitativa, elas seguirem o mesmo procedimento. Seleciona tudo. E vão lá inserir, coluna. Olha o que acontece. O Excel não sabe que a primeira coluna é uma variável qualitativa. Ele está achando que a primeira coluna é a frequência de alguma variável e a segunda coluna é a frequência de uma outra variável. Ele está entendendo que soma dos dados é a frequência e a frequência é outra frequência. Aí ele está comparando.
primeira frequência com a segunda frequência, primeira frequência com a segunda frequência. Mas não é isso, porque esses números aqui, 2, 3, 4, eles não são frequências, eles são as próprias variáveis. E a frequência está aqui. Então, como resolver esse problema? Você seleciona apenas a frequência. Inserir, coluna, pronto, agora sim. Só que neste caso surge um problema. Olha o que acontece no eixo X. Você colocou 1, 2, 3, 4 até o 11. E o nosso caso vai do 2 ao 12. Por que ele fez isso? Que ele não está olhando, como eu selecionei apenas a coluna B, ele nem sabe que existe a coluna A. Então esse 1, 2, 3 não tem nada a ver com a coluna A. É 1 de primeira coluna, 2 de segunda coluna, 3. Ele sempre vai pôr 1, 2, 3, 4, 5. Se tiver 20, ele vai colocar de 1 a 20. Mas como que eu faço para que aqui no eixo X fique as variáveis quantitativas? Então eu clico em qualquer lugar aqui do gráfico com o botão direito do mouse. E coloco selecionar dados. Aí eu vou aqui em editar. E eu vou com o mouse e seleciono os dados que eu quero que apareça no eixo X, tanto 2 até o 12. E coloco OK e OK novamente. Pronto. Agora sim, ó. O 2, a variável 2, tem frequência 1. Olha aqui. A variável 7 tem frequência 6. Variável 7, frequência 6. Finalmente, a variável 12 tem frequência 1. Posso aumentar aqui. E posso aumentar a coluna Y, que é da frequência. E aqui eu posso escrever o título do gráfico que eu quiser. Então, estudamos como construir gráfico de coluna e de barra com variável qualitativa. Estudamos como fazer, construir o gráfico quando tem uma tabela com várias colunas e, finalmente, como construir o gráfico de colunas quando eu tenho uma tabela com variável quantitativa, variável numérica. Obrigado.